Vamos chegar então agora na segunda grande anemia, e não é à toa que a gente faz na sequência, depois de ferropriva, a gente fala agora de anemia de doença crônica. E a primeira coisa é até entender um pouquinho esse termo, né, que é doença crônica, que a princípio é um termo meio vago, porque você vai pegar hipertensão é doença crônica, é anemia do hipertenso? Não, não é isso. Então, a ideia é que todo paciente que se encaixa dentro dessa lista, ele tem uma palavra de ordem, ele tem algo que está por trás, e essa palavra é inflamação. Então, quando a gente fala de anemia de doença crônica, a gente está falando de um paciente com uma infecção crônica e inflamado, tuberculose, hanseníase, paracoco. Quando a gente fala de um paciente com inflamação crônica, a gente está falando de um portador de distúrbio inflamatório, passamos aí pela reumato, né? Lúpus, artrite reumatoide e tudo mais. Quando a gente fala de anemia inflamatória, a gente fala do paciente portador de uma malignidade, de uma neoplasia, ele é um paciente inflamado. Todas essas pessoas, todas elas aqui, elas têm algo em comum, que é inflamação. Ah, tá, mas e aí? O que isso tem a ver com as hemácias? O que tem a ver com as células sanguíneas? Aí é que vem a questão. A inflamação em si não é que ela diretamente vai lá na hemácia, mas ela vai em alguém que vai ter um poder de atuar sobre essas hemácias. É verdade, aquelas citocinas inflamatórias, elas atuam basicamente no fígado do paciente, estimulando a produção de uma proteína específica, que é a epsidina. E aqui que está o grande problema, né, Rafa? Porque essa epsidina, ela faz basicamente duas coisas. Ela impede a mobilização dos estoques de ferro. Então você tem o estoque de ferro, mas eu não consigo tirar o ferro dali, ele fica meio que preso. E ela reduz a quantidade de transferrina, a proteína que transporta o ferro. Então olha o problema. Tem ferro? Tem. Mas eu não consigo usar. Não consigo porque eu não mobilizo o estoque, não consigo porque eu não consigo carregar esse ferro na circulação. Se você for pensar bem, beleza, tem ferro, mas não consigo usar. Não deixa de ser uma ferropriva em tese, né? Se a gente for pensar assim, ferropriva tem suas diferenças, porque não está faltando, mas a ideia é exatamente essa que a gente quer passar para você. Ela é o grande diagnóstico diferencial de ferropriva. Até porque nada impede que o paciente tenha uma condição que o predispõe. Ele pode ter uma malignidade, ele pode estar sangrando. Beleza, ferropriva. Ou pode prevalecer a doença crônica. E a gente vai ter que ter a habilidade de reconhecer. Se for uma doença crônica, vamos fazer aquela comparação, né? Cinética do ferro, hemograma, como a gente fez. Vamos começando então seguindo aqui na cinética do ferro, porque a gente entende o seguinte, começando do básico. A epsidina não deixou mobilizar o estoque de ferro. Primeira coisa que acontece, aquele estoque vai se acumulando. Então a ferritina, que é o estoque de ferro, ela até aumenta. Diferente do que a gente vê na ferropriva, onde você tem, a primeira coisa que acontece é um consumo desse estoque de ferro. Então já fica diferente aqui. Segundo ponto que acontece, uma diminuição da transferrina, que naturalmente a gente já entendeu, a transferrina, melhor dizendo, ou o TBIC. Posso olhar para qualquer um dos dois, no final das contas é basicamente a mesma coisa. Então isso daqui é muito tranquilo de você entender quando você percebe o que a epsidina faz e já ajuda pra gente no diagnóstico diferencial da anemia ferropriva, porque é basicamente o oposto. Na ferropriva eu consumo o estoque e eu aumento a proteína transportadora, a transferrina. Agora que começa a embolar, porque fica mais parecido, porque se eu não consigo mais pegar o ferro do estoque, se eu não consigo mais transportar o ferro, naturalmente eu acabo tendo uma diminuição do ferro sérico, do ferro disponível no sangue, e a saturação da transferrina, ela pode começar a cair, claro. Você não tem mais ferro na circulação. Então, nesse ponto aqui, que pode gerar alguma confusão. E claro, no próprio padrão da anemia, quando você pede lá o hemograma, mais uma vez, inicialmente é um padrão normo-normo, tentando manter aquele padrão, o controle de qualidade que a gente conversou, mas ao longo do tempo, tem pouco ferro disponível. Então não consegue manter um padrão ali. Naturalmente acaba ficando ali uma anemia mais hipo e micro. Resumindo, né, Marcos? É o seguinte, vai cair para você assim, uma anemia com ferro baixo. Isso é contraintuitivo, porque se você vai ver um paciente com anemia com ferro baixo, você vai pensar em anemia ferropriva. Sim, e você pode óbvio, errar. Né? E aí vai errar a questão. Porque tem que olhar os outros marcadores. Então, o conceito aqui, anemia com ferro sérico baixo pode dar na ferropriva, mas pode também dar na anemia de doença crônica. Você, na verdade, vai usar dois marcadores principais como referência, que estão logo ali em cima. Você vai usar a ferritina, que estará aumentada, e você vai usar o TBIC, que estará baixo. Então, esses são os dois parâmetros principais que diferenciam uma situação da outra. Isso é importante pra caramba porque essa pessoa, ela não tem depressão de ferro, ela tem ferro, ela tem. Sim.
Então, não vou tratar dando ferro. Isso vai ser, o problema não é esse. Boa. Então, o tratamento é o quê? É o que ela tem de doença de É o que ela base, tem. né? Se o grande problema é essa inflamação que acaba estimulando a produção da ipsidina, cara, trata a doença de base, resolve a inflamação, que naturalmente você vai resolver aquela doença crônica. Vamos dizer assim, né? A doença crônica é um parêntese que a gente abre aqui mais curtinho, mas uma importância absurda em prova. Sim. Então, todo ano, isso aí é sem exceção. Você vai ver uma questão que vai cair doença crônica para você e vão ficar tentando corrigir, vão tentar te confundir com a anemia ferropriva. Tem até uma questão da boa, né? Caiu recentemente no Enári, até coloquei Vai aqui, lá. olha essa. José, 55 anos, retorna à UBS para mostrar exames solicitados pelo seu médico da família após queixar-se de cansaço há alguns meses. Dentre os resultados tem-se ferro sérico, 45. Aí Abaixo. você olha aqui, ó, ferro baixo. Aí lá vai a pessoa e marca a letra C, anemia ferropriva. Tem gente que para de ler aqui. Já para Aí, ali. questão fácil, bora pra próxima não. Calma. Ferritina. Aí vem 170. Aí você olha na referência, opa, ferritina alta. Tá estranho. Liga o alerta. Aí vem TBIC. Opa, TBIC baixo? Liga o alerta. Saturação de transferrina de 28, até mais baixa. Quando você olha para isso daqui, tem que tomar muito cuidado para você não se precipitar e não se emocionar com esse ferro sérico daqui. Isso é uma anemia de doença crônica. Aí, Clássico de prova. Vou colocar isso. E como caiu recentemente no Enári. Questão mais clássica impossível, né? Ferritina alta com TBIC baixo. Beleza. Isso aqui então é meio que um parênteses para conversar com você. Agora a gente tem uma outra muito importante, até mais densa para conversar. Vai ser o nosso próximo assunto.